Olá, eu vou estar fazendo aqui uma demonstração da plataforma de cybercompartilhamento do Senai São Paulo. Essa plataforma ela tem como objetivo cybercompartilhar, ou seja, compartilhar a partir da web, diversos ativos do Senai São Paulo e a gente está aqui começando como piloto a planta N1. Então eu vou estar acessando aqui a plataforma de cybercompartilhamento com o usuário. Esse usuário ele será feito para cada professor. E aí o professor ele vai poder estar entrando nessa tela onde ele vai escolher qual ativo que ele pretende estar utilizando na aula. A gente tem diversos ativos que a gente vai estar implementando mais para frente, mas o nosso piloto é na planta N1. Então aqui, quando eu tenho o meu ativo, eu posso estar fazendo uma reserva dele para o dia que eu vou estar precisando, certo? Então vamos supor que eu vou dar uma aula aqui no dia 23, da 1 às 15 aqui, da 1 da tarde às 3 da tarde. Eu posso escolher aqui a unidade referente a qual N1 eu vou estar utilizando. Então a gente já tem duas disponíveis, do Senai da 117 e da 109. Eu vou colocar Senai da 109 e vou colocar qual é o motivo da minha aula. Aula de dashboard, nesse caso. Reservar. A partir do momento que eu faço uma reserva, eu tenho essa minha listagem de reservas feitas e eu posso estar aqui observando qual é o ativo reservado, qual é a unidade desse ativo e data e horário. Então eu tenho diversas reservas que eu fiz aqui, inclusive a que eu acabei de estar efetuando aqui no dia 23, essa aqui em cima, certo? Mas eu ainda não posso estar acessando ela, porque ainda não está liberado no horário da minha aula. Eu vou estar acessando uma outra agendamento aqui que eu já deixei pronto, do Senai da 109. E a gente pode estar aqui observando como é que é a tela de acesso da planta. Nesse projeto a gente tem duas maneiras de cybercompartilhar uma planta, de cybercompartilhar um ativo, o Light e o Full. A teoria do Light é que a gente vai apenas pegar dados da planta, a gente não vai estar fazendo acionamentos diretos nela. O Full, o objetivo é a gente estar fazendo acionamentos direto ou até a programação direta da planta, que vão ser partes que vão entrar um pouco mais para frente no projeto. Essa aqui é uma N1 que está sendo compartilhada de maneira light, então a gente está utilizando ela aqui para fazer um desenvolvimento de dashboards. O objetivo da aprendizagem nela aqui é dashboard. Então vocês podem acompanhar que a gente tem aqui uma plataforma que é o Node-RED, ela já está integrada dentro do nosso sistema. Isso facilita mais ainda para o professor, porque não tem necessidade dele estar instalando esse software localmente nos computadores. Tudo roda no navegador na nossa plataforma. Essa tela aqui vai ser a tela que o professor vai acessar. Porém, aqui embaixo a gente consegue acessar um botão que, quando eu clico, ele vai copiar uma URL pública dessa N1 para esse agendamento. E essa URL o professor pode enviar para os alunos para que cada um acesse no seu próprio computador, sem ter necessidade de estar apenas visualizando o que o professor está fazendo. Aqui do lado tem um PDF que está falando um pouco sobre essa aprendizagem aqui. Então ele está falando um pouco sobre os objetivos da aula, sobre o software Node-RED e sobre o protocolo de comunicação MQTT, que é o que está sendo utilizado aqui, certo? Então nesse caso, a nossa planta ela está publicando diversos dados aqui para o nosso broker e a gente está recebendo esses dados. E aí, o objetivo é a gente montar um dashboard de tudo que está acontecendo aqui na N1. Certo? Então, os primeiros dados que a gente vai estar buscando para começar aqui são dados de temperatura e umidade, que o ESP aqui da planta está publicando no nosso broker. Então, a gente tem aqui na própria documentação qual é o endereço do broker, certo? Eu vou colocar aqui um tópicozinho de MQTT. O broker ele já está configurado exatamente no mesmo IP que está aqui liberado no nosso PDF. Então, eu vou colocar qual que é o tópico que eu estou recebendo os dados dessa planta, certo? Então, nesse caso é cybercompartilhamento barra N1 barra 109, que é da onde é essa planta, barra o dado que eu quero. Nesse caso, eu vou pegar aqui temperatura, certo? Então, eu consigo aqui pegar um dado de temperatura dessa planta, vou implementar e eu vou colocar aqui um bloquinho para a gente poder observar o que está chegando de informação para a gente. Então, a partir de agora, a gente vai poder ver algumas informações de temperatura chegando dessa planta aqui. Então, a gente pode ver que está 20 graus agora. Essa informação vem direto aqui do ESP da planta e quem está fazendo a publicação desse dado é o CLP. Então, agora a planta está parada, mas o objetivo é que ela esteja se movimentando em loop e a gente vai estar coletando dados de todos os sensores e atuadores dela e publicando para o nosso broker MQTT, de maneira que os alunos eles possam estar recebendo esses dados aqui e montando seus próprios dashboards ou até outras plataformas mais completas, às vezes até algumas lojas ou algumas maneiras de estar acompanhando os pedidos que estão rolando aqui na N1. A criatividade do professor é o que vai levar a atividade a ser desenvolvida. Nesse caso, eu vou estar colocando aqui um gauge para a gente poder observar essa temperatura em um dashboard, já que o objetivo da aula é montar um dashboard. Então, eu consigo pegar um bloquinho de gauge aqui e eu vou estar colocando ele diretamente ligado ao valor que a gente recebe na planta. Vou colocar aqui que ele é um valor de temperatura. Eu vou estar
adicionando ele num grupo de dashboard aqui, certo? Então, beleza. Feito aqui, eu vou dizer que ele vai de 0 a 40 graus e vou estar implementando esse gauge. A partir do momento que eu implemento, quando chega o meu primeiro dado, eu já vou estar conseguindo observar ele aqui embaixo. Então aqui a gente já tem o nosso primeiro dashboard. E essa plataforma ela permite fazer diversos dashboards de maiores e menores complexidades. Então o objetivo é a gente ter aqui em uma tela só o acesso completo da planta. Eu consigo aqui estar aumentando, por exemplo, o vídeo e estar visualizando melhor como é que é N1. No caso de eu estar tendo uma aula dessa planta e nunca ter visto ela na vida, eu posso entender um pouco de como é que ela funciona, mesmo eu não sendo, às vezes, um aluno de automação, certo? Eu vou estar mostrando aqui agora a outra unidade. A gente tem um acesso aqui da planta do Senai da 1.17, vou acessar ela aqui, e vocês vão ver que a ideia é a mesma. A gente tem a mesma plataforma aqui do Node-RED e uma câmera, só que essa câmera ela vai estar levando a outra planta, nesse caso a planta da 1.17, que está aqui num ângulo diferente de acesso, certo? E o Node-RED, ele é um Node-RED inteiramente novo. Então, um grande objetivo dessa plataforma é a gente estar utilizando cada um desses ativos de maneira remota, alguns para dashboard, outros para programação.